Olá, professoras e professores! Está começando mais um Sala de Professor pela TV Escola. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje estão comigo os professores Jorge Nascimento, de Sociologia. Tudo bem, Jorge? Tudo bom, vamos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O professor Luiz Caldeira, de Biologia. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, Valmir. Seja bem-vindo ao Sala de Professor. Obrigado. E também o professor Marcos Guedes, de Química. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Valmir. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vou falar uma palavra que vai gerar arrepio em muita gente. Quer apostar? Benzetacil. Quem é que não tomou uma picada de benzetacil aqui? Luiz, você que é professor de biologia. Dói, já tomei. Pois é. A benzetacil é um antibiótico à base de penicilina, o grande antibiótico que revolucionou a medicina no século XX. Por muitos anos, a penicilina e outros antibióticos nos salvaram de infecções que matavam pessoas em todo o mundo. Mas agora, devido ao uso indiscriminado desses medicamentos, os micróbios estão cada vez mais fortes e mais resistentes. O que vai acontecer se esses medicamentos perderem a guerra contra as bactérias? Esse é o assunto do documentário A Luta contra os Micróbios, a história dos antibióticos, episódio da série Avisos da Natureza, lições não aprendidas. Bom, como é que a gente fala, o que a gente fala para o professor de Sociologia para ele gravar esse material, hein, Jorge? Ele deve gravar porque, para ele, é uma experiência interessante perceber como uma série de fatores de ordem social contribuem para o desenvolvimento de um problema que parece só das ciências naturais, da biologia, da biomedicina, da química e por aí afora. Beleza. Bom, em biologia tem muito material, né? Tem muita coisa, mas é uma boa chance do professor trabalhar bactérias, trabalhar com evolução dos seres, os remédios construídos para combater esses prototictistas, enfim, é uma bela chance. Em química também. Dá para nadar de braçadas, né? Mas não de nadar de braçadas nos antibióticos, né? É verdade, Valmir. Se tem um medicamento, né? Se tem antibiótico, a gente está falando da penicilina, está falando de moléculas orgânicas. A gente pode trabalhar muito a química orgânica nesse vídeo. Maravilha. Então, vamos ao documentário. Daqui a pouquinho nós voltamos com os nossos professores convidados. Até já. O documentário é muito social. Eu acho que ele vai mais para as ciências sociais, está falando sobre isso, vai mais para as ciências sociais realmente do que para a biologia ou para a química. A minha ideia qual foi? Que eu mandei aqui, que eu coloquei aqui, que é muito importante junto com a biologia, a tal da estereoquímica. É difícil para você trabalhar assim, mas também é uma coisa que o professor não acha num documentário para trabalhar. Acho que o mais importante da química é mostrar que aquela molécula não é clara. O que mais me chamou a atenção, assim, com os olhos da biologia, o aparecimento da penicilina, o desenvolvimento dessa pesquisa, o uso indiscriminado dela, foi o que mais me chamou a atenção no documentário, que acho que é uma coisa que o professor de biologia vai poder aproveitar bastante. Qual seria, dentre todos os aspectos da questão, aquele mais viável? Na minha cabeça é a questão da automedicação, porque isso é um troço que o cara pode mudar na sua vida do dia a dia. O programa Sala de Professor está de volta. Vocês assistiram ao documentário Luta contra os Micróbios, a história dos antibióticos. Um material muito interessante que pode gerar muitas discussões. Já gerou entre os nossos professores. Vocês viram um trecho da reunião de trabalho deles. Antes de sentar aqui e falar a proposta de atividade interdisciplinar, eles têm que discutir muito. Começam a errar, começam de novo. É assim mesmo, viu? A proposta é fruto de muita dedicação. Depois do intervalo, a gente volta para conferir o resultado. Até já! Retornamos com o Sala de Professores. Estão com a gente os professores Jorge Nascimento, de Sociologia, Luiz Caldeira, de Biologia e Marcos Guedes, de Química. Mas nós vamos começar mesmo com a sociologia, trazendo, aliás, uma questão muito interessante de diálogo entre as ciências naturais e as ciências sociais, né, Jorge? Nesse diálogo, as ciências sociais podem contribuir para que as ciências naturais percebam, no caso do combate a esses micróbios que se tornaram resistentes, a essas novas gerações de bactérias, que a solução do problema não é uma solução que dependa só
da perícia do cientista no laboratório, não é uma solução só técnica. Porque uma série de fatores estão presentes, como, por exemplo, a atuação da indústria farmacêutica, o estímulo que ela dá a que o médico medique o paciente, a necessidade do próprio paciente de ser medicado, já como parte de uma cultura, a automedicação, as políticas públicas ligadas à saúde e por aí afora. Então, as ciências sociais têm uma certa prática de lidar com contextos desse tipo, em que uma série de posições divergentes estão definindo determinados contextos sociais. É o caso da criminalidade, é o caso do uso de drogas, é o caso das relações entre os gêneros, né? As diferentes faixas de idade e por aí afora. Que fica parecendo que é só fazer um remédio, né, que ataque as bactérias e que seja mais poderoso do que o anterior. É importante que uma série de iniciativas conjuntas e que nem sempre aparecem como iniciativas conjuntas à primeira vista, sejam acionadas. Sejam articuladas, né? Articuladas. Aliás, falar de articulação, não tem nada mais articulado do que as bactérias, né? Ô povinho para se verdade. É por isso que elas estão... multiplicar à vontade, né? E é por isso que estão aqui desde o começo da vida na Terra. É né? verdade. É. Agora, o que o professor de biologia tem que chamar a atenção do seu aluno quando estiver assistindo esse documentário é essa imagem que faz da penicilina como um milagre, né? Mostra o contexto em que ela apareceu ali na Segunda Guerra, tal, como algo que fosse resolver todos os problemas do mundo, né? Os problemas de doenças venéreas durante a guerra, enfim. Agora, também é uma boa oportunidade para o professor resgatar ou apresentar para os alunos as características desse grupo de organismos, né? São os protoctistas que compõem as bactérias, né? Mostrar como é o metabolismo desses organismos, a taxa de reprodução frenética que eles têm, né? Que é o que os permite essas mudanças, essas mutações muito constantes. É importante também como um gancho para se tratar da indústria farmacêutica, né? A criação de remédios para combater bactérias cada vez mais resistentes. A cada nova geração de antibióticos, seleciona-se também bactérias que são resistentes àquele medicamento, né? Sim. E surge então a necessidade de criação de novos medicamentos, isso parece uma corrida sem fim, né? É uma boa chance também para o professor que estiver abordando isso com os alunos de exemplificar a evolução, né? Ou a seleção natural. Os antibióticos fazem a seleção natural in loco, né? Quer dizer, eles determinam ali naquele momento a população de bactérias que vai ser eliminada por ele e a população de bactérias que será resistente, que deixará, né, seus descendentes e que se multiplicará tomando conta ali do pedaço. Agora, quando a gente está falando de antibióticos, estamos falando de substâncias químicas que estão dentro de uma classe, de um grupo da química orgânica, não é, Marcos? É verdade. A maioria dos antibióticos, como a penicilina, né, ela tem várias funções orgânicas. Isso geralmente é administrado no colégio, né, de uma maneira plana. O professor planifica moléculas orgânicas no quadro, né, o aluno acha aquilo até monótono, né? É uma grande chance do aluno que vai trabalhar com esse vídeo, ele perceber de verdade como essa molécula é. Espacialmente, isso é muito importante na biologia, por causa da ativação dessa enzima. A penicilina, ela funciona só numa das formas espaciais que existe dela. Então é importante que o professor, se ele tiver a possibilidade de trabalhar com a linguagem do computador, que ele demonstre para o seu aluno as funções orgânicas que existem na penicilina e em outros antibióticos, e até mostrar que não é tão fácil modificar um antibiótico quanto parece no documentário. Falar assim, a penicilina não funcionou, vamos fazer um outro. Não é tão fácil, existe uma síntese orgânica, um caminho longo para se chegar num novo antibiótico. Mesmo porque na sala de aula, até quando o professor não utilizava o plano, quer dizer, não utilizava a lousa ou mesmo o papel, né, ele podia usar aqueles modelinhos com bolinhas, mas para moléculas complexas, moléculas muito grandes, moléculas que não têm simetria, tudo isso fica muito mais difícil, né? Muito complicado. Existe um programa, né, um programa gratuito que o professor pode baixar na internet, o próprio aluno pode ter na sua casa esse programa. Esse programa é muito legal, dá para aprender a química orgânica bastante por ele. O aluno pode não se preocupar no desenho estrutural, que qualquer erro o programa corrige para o aluno, mostra o erro e dá para visualizar a molécula no espaço. A gente pode ver, por exemplo, o desenho da penicilina no espaço. Está aí na telinha, né, o endereço que você pode baixar o programa e agora você vai mostrar para a gente, né, que é um programa maravilhoso, muito bonito, porque ele traz essa possibilidade da tridimensionalidade, né? Ele conectado à internet, por exemplo, você baixa já as moléculas prontas, mas se você quiser uma boa prática, você desenhar. Por exemplo, eu desenhei a penicilina,
Vou mostrar aqui rapidamente a penicilina. E aqui essa estrutura da penicilina que eu estou demonstrando é a estrutura plana, aquela que o professor costuma desenhar em sala de aula, com os hidrogênios. Ele demonstra o tal do anel aromático, que é muito estudado no ensino médio. Mas eu posso demonstrar essa estrutura em terceira dimensão. Esse mesmo programa, ele mostra a estrutura em terceira dimensão. Uau, que legal. E mostra espacialmente, tá? Os átomos são representados. É bom também lembrar o aluno nesse momento que é um modelo. Tá? O átomo não tem cor, isso é fundamental. Né? Esse modelo de bolas é muito utilizado, se chama modelo de bolas, em que cada cor representa um átomo diferente. E aqui o aluno pode tratar conceitos da química, como valência, estereoquímica, etc. Bom, e com isso, nós estamos instrumentalizados para começarmos já a interdisciplinaridade. Nós vamos apresentar a interdisciplinaridade e depois nós vamos falar mais detalhadamente dela. Você poderia falar um pouquinho sobre esse trabalho interdisciplinar, Jorge? O trabalho interdisciplinar, ele vai focalizar um dos aspectos envolvidos na questão dessa resistência das bactérias aos antibióticos, que é o aspecto da automedicação. Esse é um dos aspectos que a pessoa vivencia de uma forma direta no seu dia a dia. E há também um aspecto sobre o qual a pessoa pode exercer uma interferência maior. As pessoas podem ser conscientizadas acerca do perigo, acerca das implicações da automedicação. E podem conscientizar outras pessoas. Claro. O remédio em si tem um valor associado a ele, né? Aliás, vários valores, né? Como qualquer objeto que circula na sociedade, ele está envolvido em redes de significado, em redes materiais e simbólicas. Sem que a gente se aperceba, nós vamos nos cercando de remédios. É verdade, é verdade. Agora, você disse que o trabalho, a proposta do trabalho interdisciplinar era uma quase etnografia. O que é isso? A etnografia é um método das ciências sociais que, ao meu ver, dá ao cientista social uma condição muito satisfatória de explicar a realidade que é objeto de estudo das suas ciências. E no que ela consiste? Numa aproximação do modo de vida que precisa ser explicado. Então, uma coisa é você conhecer a maneira como as pessoas vivem através de informações indiretas, né? Estatísticas, não é? Estudos feitos a partir de amostragem e por aí fora. Outra coisa é você ir lá, né? Onde a pessoa está vivendo e tentar fazer parte, né? Tentar conhecer aquilo por dentro. Essa que é a diferença. Não dá para ser uma etnografia porque a própria natureza, né, do trabalho escolar dificulta isso, porque a gente não vai poder trabalhar só com isso na escola, né? Claro. Então, o encaminhamento é de uma quase etnografia. Já vamos voltar a isso, já. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, vamos tomar um pouquinho de água e daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos já. O programa Sala de Professor está de volta. Hoje o trabalho dos nossos professores convidados é com o documentário A Luta contra os Micróbios, da série Avisos da Natureza, Lições Não Aprendidas. E o trabalho segue com a sociologia, que está abrindo a interdisciplinaridade também. Hoje, aliás, a sociologia abriu tudo, abriu o programa e abriu também a interdisciplinaridade. Agora não é por menos, né, Jorge? A nossa proposta é trabalhar, então, com os remédios. Trabalhar com os remédios apontando para os perigos da automedicação. Então, a atividade, o título da atividade é o lugar dos remédios na vida cotidiana. Legal. E como você falou, uma quase etnografia, né? Como a gente falou antes. Então, essa atividade deve se desenvolver a partir de grupos, né? Formados por 5 a 6 alunos, né? Desses 5 a 6 alunos, 1 ou 2 serão escolhidos para serem o que a gente vai chamar de informantes. Ou seja, esses alunos vão ter a tarefa de, nas suas moradias, reunirem todos os remédios que houver lá. Tá? Então, a ideia é que, inclusive, os familiares participem para criar essa coleção de remédios. E aí, a partir dessa coleção, o aluno começa a tentar identificar
esses remédios a partir de certas características. E essa identificação é acompanhada pelo preenchimento, né, Dessa dessa tabela. primeira tabela aqui. Então, o que a gente vai ter nessa tabela? A gente vai pegar essa coleção de remédios e vai classificar os remédios em remédios industrializados, remédios de manipulação e remédios artesanais. O que a gente entende por remédios artesanais? Coisas como garrafadas, xaropes caseiros, hortas, né, caseiras, medicinais. Então, tudo isso pode ser colocado aqui na tabela. E essa linha da tabela, acho que o professor de biologia pode aproveitar bastante, né? A gente imagina que essas tabelas serão diferentes dependendo da região do país, né? Existem muitos tratamentos feitos com ervas Isso. medicinais, né? Que passam de geração para geração, de cultura para cultura, né? Às vezes os povos indígenas trouxeram, depois os negros, etc. Então, quer dizer, você tem uma... Investigar a origem, a raiz dessa erva, né? Da onde muito vem? Isso interessante. geralmente é do pessoal mais velho da comunidade. Isso pode ser uma deixa boa para o professor de biologia. O interessante é que, ao contrário do interior, nas capitais devem preponderar os remédios de manipulação. Sim. Né? E ali o aluno tem que tomar muito cuidado, porque o nome do remédio de manipulação é o princípio ativo. Então ele vai ficar preocupado, aí o professor de química pode até auxiliar, porque as palavras, né, o princípio ativo, o nome da substância, às vezes é complicado, o aluno não sabe como interpretar aquilo. Então ali o professor de química pode auxiliar, um nome complexo, que é um nome químico mesmo da substância. Aliás, entre os nomes químicos, quando a gente está falando dos próprios, das medicações, dos antibióticos, né, eles estão dentro de uma classe química já, Sim, né, sim. da química A orgânica. principal são as compostos nitrogenados, né, entre eles aminas e amidas. Né? Todos os antibióticos pertencem a uma dessas duas funções, aminas ou amidas. É uma classe muito importante. Até a terminação usual de penicilina, amoxicilina, cefalosporina lembra isso. Tá certo. Bom, vamos continuar. Bom, e na sequência, essa tabela inicial, ela é feita pelos informantes, com o máximo de cuidado, capricho, porque isso vai ser levado depois para a discussão com o grupo, para discussão com o grupo em sala de aula. Na sala de aula, um primeiro movimento é associar o tipo de remédio que a gente que foi alvo da tabela anterior, com o acesso da pessoa a ele. Então, nós vamos ter aqui, 3 possibilidades de acesso, né? Indicação médica, recomendação de terceiro. Por terceiro, a gente vai entender, né? O vendedor da farmácia, né? Algum vizinho, um amigo, né? Enfim, uma pessoa que não é o médico, né? Sim. E, quer dizer, esse acesso vai ser cruzado, né, com os diferentes tipos de remédio. Perfeito. No primeiro momento. Aqui a gente vai estar preocupado não com a qualidade do remédio, mas com o número, né, com a incidência numérica nessas células aqui da tabela. E que é muito alta no caso das cidades, principalmente, e dos medicamentos que saem dos grandes laboratórios. Isso aqui é muito terrível. Então, aí no momento seguinte, já focalizando os medicamentos industrializados, a gente vai tentar perceber, né, como o acesso ao remédio, mesma categoria da tabela anterior, se relaciona com o princípio ativo do remédio, né? Ou seja, com o tipo de ação que esse remédio vai exercer sobre o organismo. Então, aqui nós temos antibiótico, né? Os tipos de remédio que estão em questão. Antibiótico, antitérmico, anti-inflamatório, analgésico, né? E são esses tipos aqui. Isso, a gente vai focar nos industrializados, porque são eles que têm as bulas, que contêm todas essas informações, né? Então, uma das sugestões é que o aluno, sempre que possível, traga essas bulas, nunca os remédios, né, nunca os comprimidos, os xaropes, mas sempre as bulas para a escola para você trabalhar isso. Existe uma nova legislação referente às bulas, que não é tão nova assim, mas que determina que elas sejam mais palatáveis ao consumidor, a qualquer pessoa que não seja da área compreensíveis. Letras maiores, inclusive. Isso, letras maiores, um parágrafo elucidativo mais no começo da bula para dizer para que serve aquele remédio, enfim. O trabalho focado em cima das bulas pode ser bem interessante. E mesmo aqueles que não têm a bula,
O site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, tem um bulário, né? O bulário é uma coleção de bulas à disposição de quem tiver acesso à internet. Qualquer farmácia também costuma ter esse material e pode ser uma referência interessante para a sala de aula. Está aí na tela também o site da Anvisa, né, sobre as bulas, né? Bom, então, essas tabelas, elas vão ter um momento de totalização para todos os grupos da turma e até mesmo para todas as turmas da escola envolvidas no projeto. E, a partir disso, a gente espera que se evidencie, né, a questão da presença, né, da constância do uso de antibióticos e também, né, a questão de como esse acesso ao remédio por iniciativa própria, né, ou por uma indicação que não é especializada, também se verifica com né, frequência no cotidiano das pessoas. Claro. Bom, e o trabalho continua agora se ampliando para toda a escola num grande debate. Exato, um fórum. A ideia é promover um fórum. Para esse fórum serão convidadas pessoas da comunidade. Ele deve contar com a presença de pelo menos um profissional da área de saúde e também de uma ou mais pessoas que usem remédios com receita para uso contínuo, né? Que usem remédios de uso contínuo, né? Porque certamente essas pessoas, né, são aquelas que têm o remédio como um fator mais importante na sua vida do dia a dia. Perfeito. Bom, vamos então às etapas do nosso trabalho interdisciplinar de hoje. Primeiro, vamos dividir os alunos em grupos. Claro, há todo um trabalho de preparação que é feito anteriormente. Os professores mostraram aqui em cada uma das disciplinas. Não existe interdisciplinaridade sem as disciplinas. Bom, primeira etapa, dividir os alunos em grupos. Depois, desses alunos, alguns serão escolhidos como informantes. Dentro da casa deles, eles vão pegar todos os remédios. Isso tem que usar a família toda, né? Pai, mãe, avó. Colocar todos os remédios, selecionar os remédios, aí entra a primeira tabela mostrando quais são os remédios, quais são as características, a tabela já foi explicada. Em seguida vem uma segunda tabela, também com indicações se é do médico, se são dos amigos, etc. Essas são as mais perigosas e as mais frequentes. E depois uma terceira tabela ainda que também está trabalhando algumas classes de medicamentos. Bom, o feito preenchimento da tabela e a discussão dentro da sala de aula, ela se amplia para a escola na forma de um fórum, discutindo todas essas questões com profissionais da área médica que possam ir até a escola. É a escola chegando até a comunidade, trazendo a comunidade para dentro dela e também ampliando essa discussão com pessoas que utilizam corretamente ou não esses medicamentos e fazendo uma reflexão sobre o uso dos medicamentos e os seres humanos. Quero agradecer muito a presença de vocês, trabalho maravilhoso. E não esqueça que a TV Escola tem um horário dedicado aos programas mais pedidos da programação. Escreva pra gente, peça o seu programa favorito, que nós reprisamos para vocês. O endereço eletrônico é tvescola@mec.gov.br. E para comentários e sugestões sobre o nosso programa, mande a sua mensagem para a sala de professor, tudo junto com letra minúscula, @mec.gov.br. Escreva, nós queremos saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Bom, a gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, bom trabalho, tenho certeza que vocês vão fazer esse trabalho sobre os remédios aí na sua escola, vai ser lindo. Nos vemos no próximo programa, até lá, tchau, tchau. Para fazer a avaliação de um projeto interdisciplinar é fundamental que os professores envolvidos nesse projeto, eles planejem essa avaliação de tal forma que a cada etapa do projeto, de cada etapa do trabalho, um professor de uma determinada disciplina fique responsável por aquela etapa do trabalho. Geralmente tem a ver exatamente com a aplicação daquela disciplina, né? E é fundamental também evitar aquela avaliação formativa do tipo, tudo vira um texto no final, tudo vira uma prova. Não há essa necessidade, é fundamental avaliar o trabalho como si só, como parte da avaliação, não necessariamente uma prova no final do trabalho. Nesse exercício, o que ocorre é um resgate
de um contato com a realidade que é um contato direto, porque na verdade a realidade não é disciplinar, a realidade é interdisciplinar. A divisão da realidade em disciplinas é um processo de conhecimento, então é importante que em algum momento professores e alunos possam ver a realidade na sua manifestação integral.